Eu acredito que, assim como eu, você também sente que a cada ano que passa, a vida nos traz mais responsabilidades. E isso é fantástico, né? Geralmente essas responsabilidades são coisas pelas quais a gente trabalhou, um relacionamento, uma promoção, uma família que começa a crescer. Ao mesmo tempo, temos mais responsabilidades, a vida nos traz o desafio de encontrarmos maneiras de sermos mais produtivos, de sermos mais eficientes com o nosso tempo. E eu sei que, pelo menos para mim, uma das coisas mais importantes para alcançar isso é, na verdade, olhar para aquilo que não funciona. É retirarmos da nossa vida aqueles hábitos que mais atrapalham, que vão na contramão da nossa produtividade. E é exatamente por isso que eu vou compartilhar com você hoje os 5 piores hábitos para uma vida produtiva. E antes de iniciar a lista, eu quero deixar claro que esses hábitos todos que eu vou compartilhar, todos já aconteceram e a maioria, infelizmente, de vez em quando ainda acontece na minha vida, então com certeza eu estou falando por experiência própria e são as minhas verdades. São aquilo que aconteceu comigo que mais me atrapalharam, não necessariamente são os piores hábitos para você. E segundo ponto é que esses hábitos vão ser focados para dentro do ambiente de trabalho, para que a gente consiga ter uma vida mais produtiva nos nossos trabalhos. Vamos nessa. O primeiro hábito, notificações ativas. Esse é o hábito que hoje menos me atrapalha porque com certeza é o mais fácil de resolver. Mas com certeza, muitos anos atrás, eu me lembro até hoje de estar tentando me concentrar, de estar tentando fazer algum trabalho que me exigisse inteligência, que me exigisse raciocínio lógico, estratégia, concentração realmente. E aí o celular tocava. E aí aquele alarmezinho disparava. Eu sempre fui muito disciplinado em relação aos meus trabalhos, aquilo que eu estava fazendo, então eu não engajava necessariamente com aquela notificação. O fato dela existir já era o suficiente para tirar a minha atenção daquilo que eu estava fazendo, me tirar de todo aquele momento que eu estava construindo com aquele raciocínio e me levar para uma outra direção. E aquele microsegundo era responsável por um desperdício de 15, 20, 30 minutos e muita energia, porque a energia necessária para a gente de fato entrar no que se chama estado de flow é imensa, é muito grande, você sabe disso, o tempo, o esforço, a disciplina que exige para a gente conseguir ficar concentrado por um certo tempo até a gente engajar é muito grande. Então as notificações com certeza me atrapalharam durante muito tempo, mesmo que eu não engajasse com elas. E para resolver, eu fiz uma coisa muito simples, eu retirei elas. Mas eu não simplesmente retirei todas, é claro. Tem algumas notificações que são importantes que fiquem. Por isso, eu me comuniquei, por exemplo, com a equipe da empresa do Vida de Titã, me comuniquei também com as pessoas que são importantes na minha vida, de que a maneira mais fácil de me contatar seria por ligação e que qualquer ligação eu entenderia que seria algo muito importante e que eu atenderia. Segundo, deixei as notificações vinculadas à segurança, como bancos, por exemplo, mas todas as outras eu retirei. E assim eu tornei o uso do meu telefone uma coisa consciente, para um momento específico. Praticamente parou completamente de me atrapalhar em relação ao meu foco e minha concentração. Caso você não saiba, aqui no Vida de Titã nós temos um treinamento de gestão do tempo para profissionais e líderes de equipe que se chama Mentoria Titã. E nós já ajudamos nele mais de 600 pessoas. O segundo hábito, trabalhar com roupas de lazer. Acredito que desde que a pandemia começou, se tornou cada vez mais comum a possibilidade de trabalharmos de maneira híbrida ou 100% home office. E com certeza isso é verdade dos clientes que nós atendemos. Hoje em dia, boa parte deles tem essa possibilidade ou simplesmente transicionaram 100% para trabalhar de casa. E assim como eu, que também tenho essa possibilidade, apesar de termos o escritório em São Paulo, com isso a gente traz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria ali o filme do Homem-Aranha. E diferente da época que eu ia todos os dias para o escritório do Vida de Titã, quando eu comecei a poder trabalhar de casa, eu me percebi com preguiça escolhendo a primeira roupa, aquela mais confortável que estava ali na frente do armário. Também aquelas roupas que não tem tanto problema de sujar, aquelas famosas roupas de academia, aquelas famosas roupas de musculação. Só que a verdade é que, pelo menos para mim, o que eu sinto quando eu estou utilizando esse tipo de roupa para trabalhar é que o trabalho é algo temporário naquele momento. É como se, ao colocar uma roupa de lazer, a minha mente entendesse que eu estivesse de lazer e aí qualquer trabalho que surgisse dentro desse período fosse algo pontual que precisasse ser resolvido. Então o que acaba acontecendo é que eu sinto uma resistência para trabalhar, uma resistência para ficar longos períodos trabalhando e para entender que aquele momento, na verdade, é do trabalho e não do lazer.
E talvez isso não seja verdade para você. Talvez você se sinta extremamente confortável e produtivo utilizando roupas quaisquer. Mas eu sinto que não. Eu sinto que quando eu coloco uma roupa digna de trabalho para fazer realmente o dia render, a minha mente é como se ela se encaixasse no modo trabalho. E é assim realmente que a nossa mente funciona. Ela funciona através da identificação de padrões, de significados que fazem a gente se sentir de certa forma, e esses sentimentos vão guiar os nossos pensamentos. E não adianta, por mais que a gente diga que tanto faz, a gente significou certas vestimentas para certas coisas. Então, quando eu olho uma roupa de lazer, uma roupa de musculação, eu entendo que é isso que eu estou fazendo naquele momento. E aí acaba tendo esse conflito na minha cabeça que fica me atrapalhando, faz eu querer voltar para o lazer. É como se eu estivesse querendo terminar as coisas logo para poder voltar a descansar. E cada momento que eu tenho que retornar para o trabalho, existe uma resistência muito maior do que quando eu estou vestido propriamente para o meu trabalho. E eu não sei você, mas, por exemplo, quando eu estou vestindo uma camisa, quando eu estou com roupa de trabalho, eu não me sinto nem confortável de ficar deitado no sofá, de deitar na rede, de sentar na poltrona. Eu sinto que vai ficar tudo amassado, vai ficar tudo feio. E aí, quando eu tiver uma reunião, quando eu tiver um momento, uma gravação, isso vai aparecer e não é legal. Então, até mesmo os momentos de lazer ficam desconfortáveis quando eu estou vestindo uma roupa de trabalho. Então, caso você sinta que isso acontece com você também, eu recomendo que você faça essa transição. O terceiro hábito, acordar em cima da hora. Vamos lá, digamos que você tenha uma reunião de manhã logo cedo, primeiro horário da manhã, talvez sejam 7h30, talvez sejam 8 horas, e com isso você já se pegou diversas vezes colocando aquele soneca para acordar em cima da hora, assim, naquele tempo que você sabe que você tem. Na verdade, você já conta com um pequeno atraso que vai ser tolerado. Certamente isso já aconteceu comigo diversas e diversas vezes e, honestamente, é um saco. Porque toda vez que isso acontece, eu começo aquela reunião, eu começo aquele momento, aquele trabalho com pressa. Eu começo ele com preguiça. Quando eu tô me sentindo com pressa, quando eu tô me sentindo com preguiça, eu só quero que aquilo ali termine logo. Eu só quero que aquela parte do trabalho termine. Então eu tô fazendo, de certa forma, não com a melhor das vontades, não com a melhor das dedicações, focos e concentração e disciplina. E isso acaba refletindo naquele momento do trabalho, mas principalmente quando aquilo termina. Quando eu começo uma reunião, sendo que eu recém acordei, eu tô com tanta preguiça que quando aquilo termina, honestamente, eu acabo dando graças a Deus e volto a descansar. Porque eu não me sinto ainda pronto para começar o meu trabalho e pelo menos é assim que eu reajo quando eu acordo em cima da hora para uma reunião. Então esse é um hábito que eu tô tentando realmente erradicar do meu dia a dia para que eu realmente consiga já acordar e num primeiro momento que eu tenho uma oportunidade de trabalho, estar já disposto bem para começar meu dia com o pé direito e não ter aquele bump on the road, aquele problema ali na estrada e aí voltar a descansar ou voltar a dormir, como já aconteceu comigo algumas vezes. E o que eu encontrei, pelo menos, que me ajudou bastante a solucionar isso, é acordar com uma mínima antecedência para que eu pelo menos possa tomar um banho frio, possa pelo menos preparar uma água e um café para poder ir para aquela reunião. Quando eu já faço isso, a minha mente ela já entende que o dia já iniciou. Por mais que eu não tenha de repente feito o meu ritual matinal completo, por mais que de repente eu não tenha feito um café da manhã sequer ainda completo e possa fazer isso depois desse primeiro momento, pelo menos a minha mente já entendeu que o dia começou e não que eu estou com aquela situação de trabalho atrapalhando o meu sono, atrapalhando o meu descanso e que assim que aquilo terminar, eu vou voltar a descansar. Quarto hábito, trabalhar em posições pouco usuais. Várias vezes, quando eu tô com um pouco de preguiça, eu simplesmente pego o meu notebook, pego o MacBook e vou trabalhar aqui de qualquer lugar, né? E hoje em dia, inclusive o nosso escritório tem isso, existem vários ambientes de trabalho que possibilitam ambientes diferentes para trabalhar. Sofás mais diferentões, né? Poltronas mais diferentonas, até mesmo lugares com mesa de sinuca. No nosso escritório a gente tem essas coisas. E isso, apesar de parecer muito legal, ser um Facebook headquarters, né? O quartel-general do Facebook ou do Google, pelo menos na minha experiência, naquilo que eu experienciei, quando eu tento fazer isso é porque geralmente eu estou com preguiça e aí eu começo a trabalhar daquilo, mas logo me sinto desconfortável e preciso voltar de fato a sentar na minha mesa ou pelo menos ir para minha mesa de trabalho onde eu já tenho o hábito de trabalhar e vou ficar numa posição própria para poder me render e me concentrar. E isso acontece porque qualquer nível de desconforto vai tirar o nosso foco do trabalho, vai dificultar com que nós continuemos o foco no trabalho. Da mesma forma como um atleta, um dos maiores desafios, por exemplo, de qualquer
qualquer atleta é permanecer focado no seu objetivo, mesmo quando as dores começam a aparecer. Se a gente for observar, por exemplo, o relato de vários triatletas, quando eles fazem provas como o Ironman, inevitavelmente eles vão ter dificuldades, independente do quão bem se prepararam, nas provas, porque são provas muito desafiadoras e muito longas. E um dos pontos mais difíceis que eles comentam não é necessariamente a preparação física, porque isso a maior parte deles tem, mas sim continuar focados, continuar concentrados no objetivo final, sem titubear, mesmo com as dores, mesmo com as coisas que deram errado com seus equipamentos. Então, quando a gente está em posições que não são habituais, o nosso corpo ele não está acostumado com isso. Então, a gente vai ter dores em lugares que a gente não está habituado, que não estão acostumados a serem exigidos. E quando esses desconfortos aparecem, a gente se desconcentra. E esses momentos de desconcentração atrapalham muito um trabalho que precisa, quando a gente precisa trabalhar realmente concentrado para realmente render, sermos eficientes com o nosso tempo. E o quinto hábito, multitasking. Esse você com certeza já ouviu inúmeras vezes e na minha experiência, geralmente ele acontece quando eu tomo café demais. Sabe quando você bebeu um pouquinho demais de café, de cafeína, seja chimarrão, seja café, chá preto, e o seu nível de ansiedade, ele subiu um pouquinho demais e você começa a querer resolver tudo que está pendente ao mesmo tempo? De repente você atrasou algumas demandas naquele dia ou existem algumas coisas que precisam ser resolvidas que você deixou passar e aí você quer compensar naquele momento que a ansiedade aumentou, e aí você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Eu já tentei fazer isso diversas e diversas vezes. E eu sempre me percebo, pelo menos uns 15, 20 minutos depois, me dando conta do que eu tô fazendo e o quão ruim está sendo aquela experiência, porque, pelo menos, isso eu sei que é verdade da parte masculina das pessoas, a gente não tem capacidade para isso. Com certeza. A minha mulher, eu já observei fazendo isso com uma certa maestria algumas vezes, o que eu não entendo como, mas eu não consigo sequer estar gravando isso aqui e ter alguma outra coisa, alguma outra distração, ou olhar, prestar atenção, pensar, não dá. Eu preciso estar 100% concentrado em alguma coisa para eu de fato render. Aquilo precisa ser meu único foco, para eu conseguir de fato ser eficiente e produzir algo, né? E produzir algo que é o que realmente a gente está buscando, e não simplesmente gastar o nosso tempo na frente de uma tela de um computador. Então, multitasking é um dos piores hábitos para a nossa produtividade, até porque a nossa mente ela foi feita para estar orientada através de um objetivo, né? Quando a gente tem um objetivo, algo que precisa ser alcançado, que tem uma consequência muito bem definida, algo bom e algo ruim vinculados a ele, a gente consegue se concentrar, a gente consegue ficar longos períodos concentrados. Quando a gente tem múltiplas coisas, a gente costuma não dividir, mas tentar se concentrar aqui, depois tentar se concentrar aqui, depois tentar se concentrar aqui. Mas como a gente fica dividindo a nossa atenção, toda vez que a gente tem que retomar para algum ponto onde tínhamos pensado antes, a gente demora um certo tempo para recapitular aquilo que a gente tinha construído e já é hora de trocar o foco de novo para aquela outra coisa, então a gente acaba gastando, de repente, o mesmo tempo para não produzir a mesma coisa. E para você que ficou até o final do vídeo, eu quero compartilhar um hábito secreto, que é começar o dia sem um plano. Durante muitos e muitos anos, na verdade a maior parte da minha vida, eu começava o meu dia simplesmente em uma folha em branco e iria fazer o que aparecesse na minha frente. Só que o que eu não percebia quando eu começava meus dias dessa forma é que, sendo assim, eu ia fazer aquilo aparecesse mais urgente, aquela demanda que estivesse gritando mais alto, aquele incêndio que estivesse mais forte. Ou seja, eu acabava fazendo os meus dias, né? Ficando nos meus dias preso nos urgentes. Isso me trazia uma ansiedade muito grande, porque quando a gente fica só fazendo as coisas urgentes, parece que a gente está sempre atrasado ou a um passo do precipício e que a gente não pode falhar, a gente não pode parar para respirar, a gente sequer pode parar para comer às vezes. E eu já vivi essas rotinas. Além disso ser muito desconfortável e trazer uma qualidade de vida no mínimo questionável, também não é a maneira mais eficiente da gente conseguir crescer, porque para nós crescermos, para nós conseguirmos dar conta de todas as responsabilidades que temos, a gente não pode ficar preso só nas demandas de curto prazo. Nós precisamos também fazer aquelas que estão vinculadas ao médio e ao longo prazo também. Então, começar o dia já com um plano, já com algo traçado, é fundamental para que a gente passe esse dia com menos ansiedade, com menos estresse, mas também que a gente consiga se comprometer com essas atividades que são tão importantes para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir desenvolver os nossos projetos. E caso você tenha dificuldade com isso, eu te recomendo fortemente que você assista esse vídeo no nosso canal Mentoria Titã, que a gente fez exatamente para pessoas que estão passando por essa dificuldade. Clica aqui e a gente te vê lá nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.